Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, pessoal? E aí, você de casa que está nos ouvindo ou nos assistindo nessa noite, nessa manhã ou nessa tarde, né? Não sei o horário que você está por aí, mas estou muito feliz que você está aqui para ouvir mais um Comunicast, para aprender um pouco mais com a gente sobre a palavra de Deus. Nós já estamos na semana 46 desse ano que está passando correndo, e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu creio que para você jovem, seja adolescente terminando aí seu ensino médio ou você jovem universitário, é um tema muito importante, mas esse é um tema crucial na vida de todo cristão. Nós vamos falar sobre missão. E o título desse Comunicast, que é baseado, é claro, no nosso livrinho Maturidade Espiritual, nos nossos devocionais, é esse aqui, ó, Enviados para onde? Nós vamos falar um pouco sobre esse envio de Deus para nós, sobre essa missão do Senhor para nós e como, né, exercermos essa missão no nosso mundo, no mundo caído que precisa da redenção em Cristo. E para isso eu trouxe uma convidada muito especial. Antes dela se apresentar, deixa eu só me apresentar caso você não me conheça. Eu sou o Felipe Martinelli, sou o host aqui do Comunicast. Tenho o privilégio de já nesse ano inteiro de 2024 estar aqui com vocês, trazendo conteúdo, trazendo pessoas para falarem sobre temas da palavra de Deus, para que a gente possa aprender um pouco mais. E eu quero, né, dar as boas-vindas aqui ao Comunicast a Ana Heloísa, uma pessoa que eu admiro muito, já acompanho o trabalho dela há um tempo, e hoje tenho o privilégio de gravar com ela. Eu vou deixar para ela se apresentar, para que você aí de casa possa conhecer um pouco melhor. Ana Heloísa, por favor, a palavra está com você. Obrigada, Felipe. Oi, pessoal do Comunicast, falei certo? Isso aí. Eu sou a Ana Heloísa, como o Felipe falou, sou daqui do Rio Grande do Norte, resido atualmente na cidade de Natal, aqui na capital, mas sou do interior do estado. Vim para cá para estudar psicologia e a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né, o contexto universitário. Sou uma das artistas do Coletivo Candeeiro e também tenho há 10 anos desenvolvido uma experiência aí constante de envolvimento na obra missionária, especialmente em contextos transculturais. Então, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Que legal, que privilégio, né? E a gente vai falar um pouco, como você bem falou, sobre universidade, missões, um pouco sobre arte também, já que é a sua área, né? Vamos aproveitar um pouco para falar sobre isso. Mas que massa, né? Ana Heloísa lá no norte, passando um pouquinho de calor, eu aqui no sul, passando um pouquinho de frio. Mas é isso aí, nosso Brasilzão grande, graças a Deus que a gente pode ter esse papo. Mas vamos lá, gente, vamos começar falando sobre esse tema, enviados para onde? Como eu falei, esse tema ele tem a ver com a ideia da missão que nós, como cristãos, temos. E eu já começo aqui com uma pergunta para você, Ana Luísa, para a gente introduzir esse tema. Segundo as Escrituras, o que é a missão que nós, cristãos, temos para exercer na nossa vida e nesse mundo? O que você poderia falar para nós sobre isso? Felipe, eu lembrei de uma frase que é assim: se tudo é missão, nada é missão. Não sei se você já ouviu essa frase, né? Mas quando a gente fala sobre a missão que é apresentada para a gente na Bíblia, a missão que Deus deu para a igreja, né? E a missão que Deus deu para cada um dos seus discípulos, né? Tanto individualmente quanto coletivamente, a gente está falando de uma tarefa muito específica, né? Algo que só a igreja e os discípulos de Jesus podem cumprir. É claro que na Bíblia você vai encontrar um primeiro chamado para a gente, que é o chamado para o próprio Deus. A gente é enviado primeiro para Ele, para estar com Ele, né? Mas uma vez que você desfruta dessa comunhão com Deus, Deus te envia para o mundo. Então, se for para resumir qual é essa missão que Deus deu para a gente, né? Depois dessa missão primária de ir até Ele, é de ser enviado ao mundo para pregar a mensagem de salvação, a boa notícia do Evangelho. Essa é a missão que só a igreja pode fazer. Outras instituições humanas não podem fazer isso. Podem cumprir até outras coisas que agradam a Deus, que estão ali dentro do propósito de restauração humana, né? Ações sociais, de desenvolvimento comunitário, que eu acho que a igreja também deve estar 100% envolvida, mas existe uma missão, né, bem específica que Jesus deu para a gente, que é a grande comissão, que é vai pregar o evangelho a toda criatura.
Que massa, né? É exatamente isso que você falou. Eu gostei muito dessa frase. Se tudo é missão, né? Tipo, e a gente precisa ter isso bem definido até para colocar essas outras coisas, como você bem falou, como uma ferramenta também para cumprir essa missão, para chegar até as pessoas. Que legal. Esse episódio, né, ele tem esse título, que é uma pergunta: enviados para onde? Você comentou um pouco de sermos enviados para o mundo, mas eu vou trazer essa pergunta de uma forma diferente. Tudo bem, nós somos enviados para o mundo, mas depois que somos enviados para Deus, e Deus nos envia, para quem nós somos enviados? Para quem nós devemos cumprir essa missão? Para quem nós devemos pregar esse evangelho? Como que deve ser isso na nossa vida? O que você falaria para nós sobre isso? Eu falaria que é bem de dentro para fora, né? Dos nossos microambientes ali para o macro. Então, é bem aquela coisa assim, da gente entender que o primeiro ministério que Deus dá para a gente é a nossa família, são os nossos, né? Aqueles que Ele nos deu, os domésticos da fé também, né? Nossos irmãos, com quem a gente desfruta da comunhão e faz a missão junto com eles, porque a missão você não faz sozinho, né? Você Exato. faz em parceria com outros irmãos, com outras igrejas, com outras instituições, mas você faz coletivamente. Eu diria que a gente é enviado primeiro para esses nossos, né, mais chegados, tanto os da família quanto os da família da fé mesmo. E depois a gente é enviado a aqueles que ainda não desfrutam dessa comunhão com Deus, né, aos perdidos, aos que desconhecem o Evangelho. Eu acho que é nessa ordem, né, de dentro para fora mesmo. Exatamente. É a forma como Deus trabalha em nós, né? De dentro para fora. Eu vou te fazer uma pergunta que ela não é polêmica, mas é porque eu já vi muitas respostas até muito loucas sobre ela. Na sua definição de missão, então todo cristão é um missionário, certo? Não exatamente. Boa, não e aí, exatamente. o que você pode falar sobre isso? Eu gosto de falar sobre isso porque é super importante, né? Com certeza. Eu vejo que a Bíblia faz uma diferenciação entre o que é um missionário de carreira, tipo um apóstolo Paulo da vida ali, né, que estava diretamente envolvido com plantação de igreja, no contexto cultural, como o contexto dos gentios, né, o ministério dele, ele evangelizava os judeus, mas focava nos não-judeus. Deus deu esse chamado específico para o apóstolo Paulo. Isso. Você vai ter essa categoria de missionário, como Paulo, que é o missionário de carreira, vamos dizer assim, com o chamado mais itinerante, né? E você vai ter o evangelista, que aí sim é todo crente. Então, eu acho que é importante fazer essa distinção de se todo cristão é missionário ou não, porque senão é a mesma coisa da frase, se tudo é missão, nada é missão. Se todo cristão é um missionário, quem é o missionário afinal? Quem é o missionário afinal? Exato. Então, eu vejo que todo cristão é um evangelista, porque a ele foi dado a comissão de pregar o evangelho. Todo mundo tem que fazer isso. Agora, existem pessoas que são chamadas para ministérios muito específicos, que exigem um preparo específico, um preparo teológico, antropológico, cultural, sabe? Aquela pessoa que vai para as regiões mais difíceis, de mais difícil acesso, onde o evangelho de fato ainda não foi pregado. E é importante que haja essa distinção, porque isso vai demandar um investimento diferente da igreja para com esse missionário, sabe? Porque senão fica aquele discurso assim, se você pode fazer missão em qualquer lugar, e se todo cristão é um missionário, então aqui no meu trabalho, na cidade, na minha vida normal, eu vou ser um missionário também e não preciso ir para longe, né? E é claro, né, que, Felipe, quero tomar cuidado aqui de dizer que o chamado, a vocação de Deus é muito particular para cada um, né? Então, de fato, ele pode ter chamado pessoas que vão atuar ali no ambiente acadêmico, tem uma vocação acadêmica e o campo missionário da pessoa vai ser aquele, ou ela tem uma vocação para a área profissional, para o empreendedorismo, e a área dela de influência, de evangelização é aquela, né, dos grandes centros urbanos e tudo mais. Mas a gente não pode negar que a Bíblia nos apresenta um apelo que é levar o evangelho a todas as nações. E todas as nações não são só todos os países. Dentro de um país, você tem várias nações, né?
Então, por Exatamente. exemplo, não é? Eu estou aqui no Nordeste, né? Estou aqui. No Nordeste existem povos sertanejos, existem ciganos, existem alguns grupos indígenas. Então, só aqui existem várias nações, né? Uhum. Aí você vai para o sul, tem outras. Você vai para a região norte, tem outras. Sim. Então, existem povos ainda não alcançados e Deus quer que a igreja avance até esses lugares. Só que não é todo mundo que tem o chamado para ir ou que quer ir, né? E aí entra a coisa do missionário de forma mais específica, né? Então Específica. eu faria essa distinção aí, missionário e E evangelista. evangelista. Eu gostei muito da sua fala, eu Isso. concordo também com o que você falou, até porque, né, foi o que você disse, existem pessoas que são chamadas para a integralidade da coisa, né, como que foi o caso de Paulo, você vai viver disso, vai viver daquilo. Então, é um negócio interessante que é importante ter essa distinção pela igreja, como você bem falou, né, para o envio, acho que para a própria pessoa entender também o papel dela no reino de Deus, né, qual área ela vai Uhum. servir melhor ao Senhor, os dons e talentos que ela tem e tudo mais. Então, realmente é uma distinção muito boa. Obrigado pela resposta, foi muito boa, mesmo não estando no roteiro. Peguei de surpresa aí, né? Mas Eita, foi muito. mesmo. Olha aí, ó. Mas vamos lá, continuando agora no roteiro. Né, você tem Uhum. uma história Sim. legal, creio eu, com missões, né, o trabalho universitário. Eu queria que você contasse um pouco do seu testemunho, da sua Uhum. experiência, né, para eu aprender um Sim. pouco mais, ouvir um pouco mais, mas também aqueles que estão nos ouvindo entenderem também essa realidade que você viveu nesse contexto Uhum. universitário, né, e tudo mais. Então, fique muito à Sim. vontade aí para compartilhar com a gente. Estou bem ansioso para ouvir. Tá bom. Vamos lá. Só para contextualizar um pouco a minha história, né? Rapidamente, eu não cresci num lar cristão. Meus pais Uhum, não eram cristãos evangélicos, né? Eles eram católicos ali, nominais, acreditavam em... Era um catolicismo meio sincrético, né? uhum, Como o catolicismo é no Brasil. Mas, enfim, eu não tinha o entendimento ainda do evangelho até a minha adolescência. Eu me converti na minha adolescência, meu pai começou a ir, a certa altura ali, para uma igreja evangélica, eu comecei a acompanhá-lo, tive uma experiência de conversão aos 13 anos. E aí, quando eu fiz 17 anos, se eu não estou enganada, 18, 2013, 19, eu entrei na universidade, com 18 para 19 anos. E uhum. aí, como eu morava no interior, não tinha faculdade na minha cidade, eu precisei me mudar para a capital. E vim para estudar na UFRN, eu sou graduada em psicologia. Aí, o que acontece? Antes de eu entrar na faculdade, eu já ouvia as pessoas falando que faculdade desviava o crente. Que quando eu entrasse na faculdade, eu ia deixar de ser cristã. Ai, Sim, meu Deus, que não sei. Nossa, eu ouvia muito aquele isso. medo, né? Aquele medo, exatamente. E aí eu já vim um pouco com esse receio, mas não muito, assim, não muito. Talvez por não ter crescido num lar estritamente religioso, meus pais me educaram com princípios cristãos ali, mesmo não sendo ainda cristãos evangélicos, mas eu sempre tive uma relação tranquila com a questão de lidar com a cultura, de lidar com alguém que não tinha a mesma crença que eu. Isso não era um Uhum, problema para mim, como muitas vezes é para quem cresce ali na bolha da igreja, né? Claro que tem casos e casos, mas eu conheço pessoas que tiveram essa experiência, né? Que uhum. viveram ali na bolha evangélica até irem para a faculdade e aí chegam lá, se deparam com universos totalmente diferentes, Diferentes. aquilo choca, exato, aquilo choca muito, enfim. Só que eu não tinha muito essa preocupação e eu também eu orava muito a Deus para que Deus me desse amigos. E amigos na fé também, né? Porque eu Uhum. estava saindo do interior para uma cidade grande, eu não conhecia ninguém da minha turma, era tudo muito novo, muito desconhecido para mim. Então eu fiz essa oração, Deus, eu quero que o Senhor me dê amigos aqui nessa cidade e que o Senhor também me dê irmãos na fé. E aí, a partir disso, eu conheci um ministério que atua nas universidades, que é a Cru Campus, a Uhum. antiga Cruzada Estudantil, que no Brasil tinha o nome Alfa e Ômega, mas que depois eles mudaram, deram um nome só para o movimento em todos os países, e aí hoje se Uhum. chama Cru Campus. E aí, desde 2014, eu comecei a me envolver muito com esse movimento estudantil, né, com esse ministério na universidade. E eu lembro que em 2014, que foi meu segundo ano de faculdade, eu tive uma grande crise existencial e vocacional. Quem Por nunca, né? quê? Quem nunca, né? Você deve ter tido também, né, Felipe? Também. Pois é, qual era a minha crise? A minha crise era o seguinte,
eu fui criada, como muitos jovens no Brasil, né, para entrar numa faculdade, fazer uma graduação, fazer um concurso e ser bem-sucedida, né? Esse foi o roteiro que eu recebi da cultura ao meu redor e também da minha Uhum. família. Meus pais têm uma origem humilde mesmo, eles são muito batalhadores, foram comerciantes, né? Até alguns poucos anos atrás, então a nossa vida sempre foi instável, né? Financeiramente, e meus pais não Uhum. queriam isso para mim, então eles investiram muito na minha educação, na do meu irmão, e eu entrei na faculdade com essa cabeça. Vou fazer esse curso, vou estudar bem muito, vou fazer um concurso, e é isso. Se você for escola bem-sucedida, mas você crente, estou aqui. Eu tinha uma fé Ponto. já genuína em Jesus, mas era isso. Só Aham. que aí o foguinho missionário já estava começando a arder no meu coração. E aí eu fui em 2014 para um projeto missionário no Piauí, um projeto rápido de 10 dias, no sertão lá, e eu voltei muito impactada, com muito desejo de retornar para lá. Porque lá eu tive a convicção de que Deus estava me chamando para me envolver na obra missionária. E que talvez ele me chamasse de uma forma integral, que eu fosse de fato para o campo. Aí eu entrei em parafuso, porque voltou às aulas da faculdade e eu fiquei, e agora? Tranco a faculdade, continuo na faculdade, vou para o Piauí, fico aqui. E aí a forma que Deus respondeu a essa minha dúvida, que a minha dúvida era, eu termino meu curso ou eu vou fazer missões, logo, Sim. assim, agora. Sem preparo nenhum, eu não tinha, sabe? Assim, era só a empolgação, era a Aham. convicção, mas era muito a empolgação. E aí a forma que Deus respondeu essa oração foi me apontando o ministério universitário. Então, a resposta de Deus foi: minha filha, você vai começar a fazer missões aqui onde você está, Que legal. na universidade. E aí foi durante toda a minha graduação, eu me formei em 2018, até 2018 eu estive sempre envolvida com a CRU, e foi nesse ministério que eu aprendi sobre evangelismo pessoal, sobre ministério pessoal, a despertar essa vocação que Deus tinha me dado, sobre discipulado. Então, eu fui discipulada e discipulava também outros estudantes, e até conversas espirituais com as mais diversas pessoas, assim, Sim, com as mais diversas crenças, porque o ambiente universitário é isso, é essa sim. diversidade muito grande. E, assim, Deus me deu oportunidades muito preciosas, e foi um tempo, assim, ao contrário do que muitos falam, né, que a universidade Uhum. pode minar a fé do crente, para mim, a minha jornada foi o contrário. Foi um período de amadurecimento espiritual, de desenvolver a minha fé e desenvolver a minha vocação. Então, foi um tempo muito especial, que eu até sinto saudade, assim, né? Imagino, Mas foi muito bom. cara. Nossa, que legal, que experiência massa, velho. E que bom ouvir isso, né? Por exemplo, você fez a sua universidade, seu campo missionário, né? Seu lugar de atuação nesse aspecto de levar o evangelho, de pregar o evangelho. E como você bem falou, se tem um lugar que precisa, é um lugar como a faculdade. Muitas crenças, muitas pessoas até perdidas no quesito de não saber no que crer. E a gente pode estar ali como, né, uma luz do evangelho. Que legal, cara. Que massa ouvir essa tua história. Você hoje ainda atua em alguma faculdade, tipo, em algum projeto de universidade ou não? Não, eu não me desliguei da CRU, porque a gente fala que uma vez que você é da CRU, você sempre vai ser da CRU. Uhum. Então, eu continuo indo, assim, para congressos. Recentemente, eu estava num retiro da CRU do Ceará, né, com Legal. os estudantes de Fortaleza, e pude Uhum. compartilhar um pouco com eles dessa minha experiência. Então, atualmente, assim, eu não atuo na universidade como missionário da CRU ou algo do tipo, mas Uhum. estou sempre ali perto, né, caminhando junto desse ministério ali como uma parceira mesmo, porque eu acredito muito na visão da CRU, em Boa. investir nas universidades, sabe? Em ver a universidade como um campo branco para colher, porque a gente só precisa, sabe, ir lá e colher, olhar E com lá, mais carinho para esses exato. estudantes, para esses professores, para esses terceirizados, porque Deus está Com ali também, certeza. né? Amém. E daí eu fiquei com uma dúvida eu também, eu tinha botado no roteiro mais para falar sobre essa questão da universidade, mas no meio disso tudo, onde entrou Sim. a questão da arte na sua vida, assim? Né, das letras, das Opa. composições, da musicalidade, do candeeiro, né? Como é que foi isso, assim? Ou você teve alguma conexão entre a universidade e a arte?
Conta um pouco disso aí, por favor. Aham. Olha, teve conexão, sim, inclusive com a CRU, porque, Legal. para resumir aqui, porque a história é longa, mas desde criança eu já gostava muito de cantar. Minha mãe gosta muito de música, então lá em casa sempre teve muita música, assim, era um ambiente bem musical, no sentido da minha mãe ouvir muito, né? E Uhum. música muito boa, então eu cresci envolvida nisso. Eu cresci também, eu estudei num colégio católico que tinha um coral, então eu cantava nesse coral. Enfim, eu sempre fui ali ligada muito à arte da música. Eu também fiz teatro, fiz pintura, desenho, todos os tipos de arte assim, que você imaginar que uma criança se envolve. Na escola, eu envolvi. Só o esporte, que na época não era bom, não. Entendi. Mas quando era negócio de arte, ó, eu estava enfiada lá, tava fazendo. Então eu já amava. Só que entender a arte como uma vocação foi outro rolê, assim, foi outro processo. Então eu comecei a compor músicas depois que eu me converti. Eu me converti, como eu Uhum. falei, na adolescência. E aí comecei a ler a Bíblia, né? E ler de uma forma assim voraz. Eu lia muito, lia manhã, tarde e noite. Que Quando eu não legal. estava na escola, eu estava lendo a Bíblia. Era bem aquela sede assim dos primeiros momentos assim da conversão, Aham. né? Eu queria muito saber, aprender logo. E aí eu lia muito e a Bíblia me inspirava muito para compor. Na época eu estava aprendendo a tocar violão, então juntou uma coisa com a outra. Eu estava aprendendo a tocar e fui compondo, né? Fui escrevendo ali as primeiras letras. Mas eu deixava essas músicas na gaveta. Eu nunca mostrava para ninguém. Deixava ali quietinha. Você Aí e Deus ali, quando né? eu e Deus, e De às vezes boa. algum amigo muito próximo, às vezes minha Aham. mãe, eu mostrava, mas eu não expunha isso para as pessoas. Aí, depois de um tempo, comecei também a cantar na igreja, né? A servir na área da música. Mas quando eu entrei na faculdade, foi que, conhecendo os meus amigos da CRU, né? Participando das reuniões, aí eles foram sabendo que eu cantava, que eu tocava. Aí começavam a pedir que eu participasse dos eventos fazendo isso. E começavam a me encorajar, assim, a cantar, a tocar, sabe? A botar isso pra frente. E aí, quando eu vi, eu já estava recebendo convite de algumas igrejas para Caramba. ministrar. Então, aí, com um pouco mais de tempo, fui mostrando minhas músicas autorais para alguns amigos próximos, aí cantava um ou outro num evento ali, da CRU, de alguma igreja, sabe? Mas Aham. bem timidamente, muito timidamente, Felipe. Aí eu acho que o ponto, até chegar no candeeiro, que é o que você perguntou também, né? Uhum. Quando eu me formei em psicologia, em 2018, eu estabeleci uma meta comigo mesma, que era, vou terminar o curso e vou gravar um EP com cinco músicas, que é um disco pequeno, né? Uhum. Só que eu não tinha dinheiro ainda para gravar esse álbum. Então eu fiz, vou abrir uma vaquinha online e vou botar um prazo lá para conseguir o recurso. Se até esse prazo eu não conseguir o dinheiro, porque aí o que acontece, a plataforma da vaquinha, se você não atingir a meta, ela devolvia o dinheiro para os apoiadores. Entendi. Então eu meio que botei essa prova, assim, tipo, se for Uhum. para ser, vai dar Vai dar certo. boa. Vai dar bom, mas se não for, também não vai ser nunca mais. Na minha cabeça era isso. É. Só que deu certo. Aí, o pessoal do Candeeiro, né, Marco Teles, Felipe da Guia, Uhum. Daniel, os meninos ali que hoje são da diretoria do coletivo, pela internet tomaram conhecimento dessa vaquinha que eu estava fazendo. E aí eu também já conhecia o trabalho de Marco. Então, no mesmo período que eu estava me organizando para gravar minhas primeiras músicas, o coletivo Candeeiro estava surgindo. Então, juntou uma coisa com a outra. Eles estavam procurando artistas cristãos do Nordeste, com uma proposta de música cristã diferenciada do que geralmente a gente vê Uhum. no gospel hoje. Sim. E eu também estava procurando uma galera que quisesse fazer uma arte como a que eu estava querendo produzir. Então, foi realmente um encontro, Aham. assim, de águas, Que sabe? benção. E aí foi isso. 2019 nasceu o Candeeiro. Também foi o ano que eu me lancei oficialmente como artista, assim. E Uhum. aí é isso. E o resto é história. O resto é história, né? Que legal. O resto é Eu tava, história. né, pensando aqui em algumas músicas suas, tipo, eu lembro quando eu li Confissões de Agostinho a primeira vez, e aí, Sim. um pouco depois, eu tava procurando, eu tinha já escutado a Confissões do Projeto Solo e tal, só que eu gosto, Sim. cara, eu amo a musicalidade nordestina, eu amo.
Vou dar um exemplo para você de um cara que eu sou fã, Alceu Valença. Eu sou fã demais do Alceu Valença. Demais. E aí nisso, alguém me postou alguma coisa lá, canção de Agostinho, Ana Heloísa. Eu falei, Agostinho, né? Tô naquela vibe de ter lido as confissões, a cabeça explodindo. Cara, quando eu escutei a música, eu falei, cara, que massa, velho, gostei demais. Aí fui procurar as outras, né? Aí você tinha lançado depois um álbum lá, Os Dois Castelos, O Caminho e o Guia. Uhum. E aí a cabeça foi pirando com as músicas. Eu falei, cara, que massa, velho, que trabalho legal. Que legal. Então foi uma experiência pra mim obrigada. muito boa. Inclusive, ó, a galera que está nos ouvindo, fica muita dica aí. Procura lá no YouTube, Spotify, né? Nos streams aí, Ana Heloísa e Coletivo Candeeiro. Com certeza você vai ser muito abençoado. Com uma música de qualidade, acho que muito rica, e também, né, de conteúdo, de letra também muito boa. Então, fica a dica para vocês. Mas que massa, que legal poder, né, ouvir um pouco mais sobre sua história aí no meio artístico também, e que bom ver que isso tem muito vínculo também com a tua vida na universidade, né? Porque às vezes eu vejo, eu falo por mim, quando eu entrei na faculdade, eu já saí, assim, eu vim do interior também, vim de uma cidade de 8 mil habitantes para vir para Curitiba e tal, uma loucura, mas vim direto para fazer teologia. Então, o meu contexto foi tipo assim, já entrei numa bolha, né? Quando todo mundo costuma sair da bolha, eu acabei entrando, e fui saindo dessa bolha um pouco depois, quando comecei a me envolver mais dentro de universidades aqui com projetos, assim. Foi muito interessante porque eu vi amigos que, na cabeça deles, o período universitário era um período só de estudo, como você bem falou, para ser alguém na vida depois. E não aproveitar esse tempo para construir algo também para o reino de Deus, né? Para exercer uma missão, um chamado nesse tempo. Então isso é uma coisa que eu vi que eu falei, cara, que estranho, as pessoas acabam às vezes vendo a faculdade ou esse período universitário dessa forma e tal. Então, como é bom poder ouvir esse testemunho seu e ver, né, que esse tempo universitário não foi só, como você falou no início, daquela visão, estudar, trabalhar e pronto. Não, foi um tempo de Deus trabalhar, direcionar. Isso é muito massa, com certeza. Uma pergunta agora, né, depois de ter ouvido aí um pouco seu testemunho, a gente falou um pouco sobre a missão. Se você pudesse deixar algumas dicas para jovens universitários aí que estão nesse momento tentando entender o que a universidade tem a ver com o que Deus tem para mim, ou o que a universidade tem a ver com a minha vocação, né? O que você poderia falar, dar de dica para essas pessoas que estão com essas dúvidas aí na cabeça? Olha, eu acho que a primeira dica que eu dou é você precisa cultivar a sua intimidade com Deus, sua amizade com Deus. Porque é nessa prática devocional, sabe, Felipe, de conversar mesmo com Deus, de ler a palavra, de buscar conhecimento dele, que as coisas vão ficando claras. Então, realmente, a universidade é um período de muita dúvida, né? Às vezes a dúvida começa quando você entra no curso, e nem sempre você entra com a certeza de que é aquilo que você vai fazer. E aí, no curso, você pode ter crises em relação a se aquela é sua área ou não, se você tem uma vocação missionária, se você deve terminar o curso ou não, né? Porque Deus pode usar a sua profissão para o campo missionário. Eu acabei percebendo isso também quando eu servi um tempo no Amazonas, né? Durante 2 anos lá com ribeirinhos. Mas eu acho que esse tipo de decisão é muito particular. Então, o conselho que eu daria é: cultive a sua intimidade com Deus. Essa é a primeira coisa. Tenha amigos espirituais, mentores, lideranças, pessoas que você confia e que te conhecem bem, para você conseguir se abrir com elas e elas apontarem em você sinais do que pode ser a sua vocação. Porque às vezes você tem, como foi comigo com a música, por exemplo, eu já amava música desde criança, mas até eu perceber que Deus estava me chamando para isso, Deus usou muitas pessoas para irem confirmando isso na minha jornada, sabe? Então, você ter essas pessoas perto de você, pessoas que te conhecem, que sabem quais são suas habilidades, seus defeitos, suas dificuldades, o que você gosta de fazer, o que você faz bem, no que você gosta de servir, porque Deus pode usá-las para te apontar caminhos, né? Então, eu diria isso, assim, tem intimidade com Deus, tem intimidade com pessoas ali próximas a você, que você confia para tomar conselho, para te ouvir, e para você ouvir também, né? Boa. E eu acho que a terceira coisa aproveita a jornada, sabe? É isso que você falou. Deus não te colocou na cidade que você está,
no ambiente que você está, com as pessoas que você convive, por acaso. Ele fez isso com um propósito, sabe? Eu hoje vejo muito que não é que eu escolhi fazer psicologia e vir para Natal e tananã. Óbvio que houveram decisões aí, mas quando eu olho para Sim, trás, eu vejo que foi a providência de Deus me guiando, me direcionando. Então, eu acho que é isso, é você parar para pensar também, assim, como é que eu cheguei até aqui? Deus me trouxe até aqui, então, mesmo que seja difícil, será que eu não devo continuar, né? uhum, Mas, novamente, eu acho que isso é algo que você vai saber conversando com o Pai, né? Conversando com Deus, lendo aí o seu pão diário, seu devocional boa. diário, e já fazendo merchan aqui, né? Olha aí, ó. Mas é isso, esses são os conselhos que eu daria, sabe? Estar atento às Muito bom. oportunidades também. Estar Exatamente. atento às oportunidades que aparecem. Boa, isso que você falou, né? Das vezes a gente não desfrutar. Eu lembrei até de uma frase de um movimento de homens que a gente participa aqui na igreja, que é desfrute o caminho. E aí, na hora que me veio essa frase na mente, eu lembrei da frase final da sua música, o caminho e guia, né? Não conheço o caminho, mas conheço bem meu guia. Então, Isso. quando a gente conhece o Senhor, o caminho que ele nos leva, por onde nós estamos indo, a nossa intimidade com ele vai fazer toda a diferença, vai ser toda a diferença nesse processo, né? Então, a universidade não vai ser só mais um tempo chato, um tempo meio ocioso, um tempo de incerteza, mas é um tempo de se aprofundar no conhecimento do Senhor e, de alguma forma, ser usado por ele também, né? Ser edificado por ele também. Então, creio que temos muito para aprender com isso. Mas, Ana, muito obrigado. Obrigado por esse tempo aqui de bate-papo. Te Foi muito agradeço. massa poder ouvir. Como eu falei, como alguém que admira muito o seu trabalho, que massa ouvir um pouco mais a sua história também, ver de onde tudo Que legal. começou, como que Deus fez. Né? É uma bênção. E espero que tenha edificado também a sua vida. Você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, né? Que esse tempo aí possa ter falado ao teu coração e te lembrado que nós, como cristãos, temos todos uma missão, né? Temos todos essa grande comissão, e que a história da Ana Heloísa possa inspirar a sua vida. Vou pedir para você deixar uma palavra final para quem está nos assistindo, nos ouvindo, e assim a gente encerra mais um Comunicast. Obrigada novamente pelo convite, né? E acho que a palavra que eu quero deixar é de você aproveitar a jornada mesmo, de caminhada com Deus. Essa é a melhor coisa, né? Você saber que em cada passo, em cada estação da sua vida, Deus está com você. Às vezes, Deus te mostra algo que você só vai desfrutar também depois de um tempo. Eu me lembro que do momento que eu tive meu chamado missionário, de estar no campo em tempo integral até isso se consolidar, que foi há 2 anos atrás, quando eu fui para o Amazonas, foram 8 anos. Nossa. Então, foram 8 anos de espera, mas também de Deus me forjando para que eu pudesse viver aquilo. Então, se tem um conselho que eu daria, uma palavra final aproveite esse processo, porque nenhum deles vai ser em vão, não, na sua vida. Seja você na universidade, no seminário, no seu trabalho, na sua família. Aproveite o processo que Deus está guiando tudo. E é isso, quero agradecer aqui a vocês. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, que Deus abençoe vocês. Até o próximo Comunicast. E comenta aí depois o que você achou sobre esse bate-papo, o que do Senhor falou no teu coração através da vida da Ana Heloísa, desse tempo que a gente esteve aqui. E até a semana que vem em mais um episódio do Comunicast. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.